Agora são 8 horas e 10 minutos. Pergunta a você, por exemplo, da região da Grande São Paulo, muitas vezes numa estrada. Às vezes você está dirigindo, de repente passa um cidadão com a moto e você sabe que ele está passando. Há um barulho enorme. Às vezes na estrada, são aquelas motão e tal, né? Deve valer aqui uns 50, 60 mil. E às vezes, nas ruas da cidade, as motos de entrega também fazem um barulho muito grande. Nós vamos conversar aqui com o chefe da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologias, professor Renato Robil. Professor Renato, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Oi, Heródoto, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Professor Renato, por que algumas motos fazem tanto barulhos e outras não? Bom, a moto, quando ela é nova, quando ela é vendida, ela tem que ser homologada segundo algumas leis ambientais e entre essas leis ambientais está o nível de ruído que ela pode emitir. E o nível de ruído é bem similar ao carro. Só que a forma de utilização da moto, que muitas vezes o motociclista acelera demais, sobe a rotação e às vezes, como é comum nos motoboys que a gente vê, começa a fazer aquele corte de rotação, né? A moto fica bem alto. Então essa forma de utilização é que acaba provocando muito barulho. Outra coisa que é o que nos incomoda principalmente, né? É o fato que eles trocam escapamento. Então, muitos motociclistas trocam escapamento original, que tem aquele nível de ruído regulamentado, por escapamento barulhento. Aí não tem quem aguente. Não tem, realmente. Agora, professor Renato, qual é o nível máximo de ruído, hein? Quantos decibéis? Ele varia um pouquinho com a cilindrada da moto, mas é bem similar ao carro. Ele está em torno de 75, 80 decibéis, é nessa faixa. Conforme há uma evolução das normas ambientais, esses níveis são reduzidos. Então, agora, em janeiro, nós começamos uma nova fase em que os níveis caíram mais um pouquinho. Mas a gente ainda tem motos antigas circulando, mas mesmo essas motos antigas, se elas estiverem com escapamento original, não é para o nosso ouvido apitar e sentir dor no ouvido como a gente costuma sentir quando passa uma moto com escapamento adulterado, né? Agora, adulterar, então, o escapamento de uma moto, isso tá penalizado no Código de Trânsito? Sim, você não pode alterar as características originais dessa motocicleta. E a gente chama, estamos falando aqui no termo adulteração, mas a rigor, o motorista, o motociclista, ele não está encarando isso como adulteração, porque ele chega lá na loja, compra outro escapamento e coloca na moto. Quer dizer, esses escapamentos, eles são vendidos livremente aí no mercado. Então, não parece que a sensação do motociclista não é que ele está desrespeitando a lei, apesar dele estar desrespeitando a lei. Então, ele acha que é uma coisa normal, ele acha que não tem problema ir lá na loja, comprar um escapamento, o próprio fabricante do escapamento, desculpa, acha que não tem problema fazer um escapamento mais barulhento. Inclusive é o que vende o escapamento. Quer dizer, o escapamento, quanto mais barulhento for, mais vai vender. Porque o cara, quando troca o escapamento, ele quer um negócio que faça mais ruído, né? Agora, professor Renato, estava vendo aqui o seguinte, diz que se ultrapassar o nível permitido aí pela lei e tal, a multa, estão vendo aqui, foi em Sorocaba, a multa em Sorocaba é de R$3.000, se ultrapassar um limite lá imposto pela Prefeitura de Sorocaba. Algumas prefeituras colocam multas maiores, algumas fiscalizam mais esse mercado de vendas de escapamentos, né? Mas basicamente o que é? Depois que a moto saiu da fábrica e está na mão do proprietário, do usuário lá, ela só depende da fiscalização para coibir esse tipo de coisa. Então tem que ter uma inspeção veicular ou mesmo uma fiscalização na forma de blitz, para poder medir o ruído da moto e multar e até apreender a moto. O problema aí também é outro, porque como é que você vai fiscalizar? Você tem que ter os equipamentos adequados para fazer essa fiscalização, coisa que não é comum por aí. Então, fica um sistema difícil de correr atrás, de fiscalizar. Esse tipo de coisa é o tipo da coisa que depende muito da consciência do usuário e depende muito, talvez, de uma legislação um pouco diferente, que, em vez de medir o ruído da moto, tenha que ver se o escapamento original não é original. Então, não entrar no mérito de medir o ruído, mas entrar no mérito de ver se a moto está nas condições originais de fábrica.
Quer dizer, parado numa verificação feita, por exemplo, pela Polícia Militar, quando eles pedem e tal, olham o carro e tudo mais, você teria que ter ali um medidor de decibel, né? Para saber se está acima ou não daquilo que é permitido. Teria que ter ou um medidor de ruído, ou então o fiscalizador, né, o guarda, né, ele olhar o escapamento da moto e falar, não, você alterou as características originais da moto. E apreender a moto por esse motivo. É que muitas vezes o escapamento barulhento, ele tem o mesmo formato do escapamento original. Então, é difícil, muitas vezes, você distinguir que não está com o escapamento original. Professor Renato Romeu, muito obrigado por sua gentileza, por participar aqui da Nova Brasil. Dispõe, Heródoto. Estou à disposição. Obrigado. Eu é que agradeço. Professor Renato Romeu, chefe da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia. Interessante essa história, né? Isso acontece demais nas grandes cidades brasileiras. Citei aqui Sorocaba porque lá a multa é de 3 pau. Agora, é interessante o seguinte, as motos passam pela polícia rodoviária, especialmente nas estradas, e vão embora, ninguém para. Devia parar, né? Tem alguns lugares, inclusive, algumas estradas, por exemplo, em que você é obrigado a ir devagarinho ali na frente do local da polícia militar. Podia tirar, parava, né, para ver se o cidadão pode continuar com aquele barulhento ou não.